muitas tarefas a que atendes exaurem tuas forças e o cansaço anula possibilidades valiosas que poderias aplicar em realizações de maior profundidade. Fascinado pelos serviços de variada ordem, nos quais busca esquecer problemas de outro quilate, ao te dares conta, estás vencido, sem um controle que se faz preciso para maior avanço nas vias da evolução. Examina os compromissos que te assoberbam e seleciona-os. Põe em ordem o que deves executar para que o tempo te seja pródigo. Disciplina as realizações para que te submetam ao teu comando otimista. Trabalho que enfada é labor que deprime. Há trabalhos que podes e deves fazer, e há deveres que outros podem executar na tua esfera de ação. Os serviços de superfície absorvem e desesperam, porquanto se multiplicam sem cessar. Fugir do que necessitas vencer significa transferência de luta para tempo e espaço posterior. Se buscas o cansaço para asfixiar a ansiedade que te persegue, raciocinas como o opiômano que se entrega a um tormento para outro tormento fugir. Em face da necessidade de um exame acurado da dificuldade que se faz empecilho à evolução, o aluno do Cristo deve atirar-se ao trabalho, sem dúvida, mas primeiramente precisa capacitar-se com os valores que o habilitem para a paz legítima, a fim de adquirir alegria nas realizações, desintoxicando-se dos vapores da estafa que irrita, entorpece e dispõe mal. Paciência é a palavra calma e boa, atenuando a cólera sombria. Silêncio para a injúria que atordoa, retendo em si a bênção da harmonia. É a voz do entendimento que perdoa, o fel da incompreensão e da ironia. Sorriso que restaura e que alivia, resistência da paz que aperfeiçoa. Paciência, sustento da esperança, mensageira do amor que não se cansa, do puro amor sem que a terra o degrade. A quem te siga a excelsa companhia, serás no grande além amparo e guia na luz sublime da imortalidade. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto,
do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui reunidos mais uma vez neste encontro de música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Em um conto intitulado O Burrinho Pedrez, o inesquecível Guimarães Rosa narra a história de um burro chamado Sete de Ouros, que com astúcia e paciência consegue ultrapassar um caudaloso rio, deixando para trás experientes vaqueiros com seus cavalos potentes, todos tragados à morte pelas inclementes águas que ali corriam. De fato, saber esperar é virtude de grande valor, quando enfrentamos desafios nas perigosas travessias da vida. No programa de hoje vamos falar da mais humilde e pobre das virtudes, a paciência, aquela cujo prêmio oferido pelos que a possuem é exatamente estar onde se encontra do jeito que se é. Afinal, como diria o nosso poeta, esperar vale mais do que entender. Søren Kierkegaard, filósofo e poeta dinamarquês, em 2 dos seus discursos, adquirir a sua alma na paciência de 1843 e preservar a sua alma na paciência de 1844, trata daquela por ele classificada como o pássaro pobre. O pássaro rico, dizia Kierkegaard, vive a silvar, vem com alvoroço, já o pássaro pobre, e a paciência é um pássaro pobre que não vem com ares e gestos exteriores, mas com uma suave brisa e um incorruptível ser de espírito tranquilo. Para o filósofo, ser e vir a ser se constitui em desafio ontológico de grande monta, sendo a paciência o atributo que desconecta o ser do mundo e do tempo, permitindo a integração do ser atual e do futuro, sem contradições. Quando o homem se utiliza do mundo como autorreferência, torna-se ávido consumidor do mundo, em um círculo sem fim de saciação de desejos insaciáveis, visto que o mundo jamais poderia dar ao ser aquilo que ele de fato já é. Quando então se obstina em permanecer medindo-se com o metro do mundo, o self, ao mesmo tempo, renuncia a si mesmo, quer dizer, passa a constituir a sua vida sob uma forma de negação daquilo que ele propriamente já é. Esta é uma negação de sua própria indigência ordinária, de modo que deixar-se possuir pelo mundo é, no fundo, uma tentativa desesperada de anular a carência essencial que caracteriza o si mesmo. É uma tentativa desesperada, porque não há mundo que chegue. Quanto mais o si mesmo se apega ou adere ao mundo, mais a sua única necessidade é a de desvencilhar-se do mundo para poder vivenciar profunda e transparentemente o estado absoluto de sua indigência. Ramon Bolívar, paraibano, doutor em filosofia, em um texto inspirado sobre o conceito da paciência em Kierkegaard, resume: na paciência, algo se cala, há um silêncio de entes ou um silêncio de mundo, que cria a possibilidade de auscultação de si mesmo. Reina uma calmaria de fim de tarde, quando o fervor do meio-dia se aplaca e dá lugar a um mormaço cálido e calado. A calma da paciência é como o acender-se da chama interior do si mesmo. Algo ali começa a animar-se e acalorar-se, isso é, acalmar-se. Não há qualquer desmesura, nada de afã, pressa nenhuma. Há uma chama interior que queima na mais justa medida, alheia a qualquer presunção expectante, mas sem ânsia, esperançosa, mas sem ilusões. A vela é o símbolo da paciência calma, queima serena e constantemente, e a depender do seu tamanho pode queimar por dias, semanas, meses. Se ardesse desmedidamente, consumiria toda a cera de uma só vez e cessaria. Mas não, seu ardor é calmo, é absolutamente comedido, assim como a vela da paciência. Sua espera ardente é plenamente comedida, com a indulgência ontológica da alma.
não anseia desesperadamente por sossego, por cessação, por resolução mundana, quer apenas arder e continuar assim, calmamente viva, como se aquela calmaria pudesse perdurar por toda uma eternidade. Por isso, a paciência não quer outra coisa senão a própria paciência. Não espera a glória, antes encontra a glória na espera. O espírito criado simples e ignorante, porque não sabe, experimenta em sua evolução, elemento inexorável da marcha do progresso, inúmeros dissabores, os quais se apresentarão como aparente caos, reforçando a desesperança de tais desafios. Inerte em sua condição de ação, resta ao ser buscar alternativas aos embates que lhes são endereçados, alcançando patamares mais elevados de observação e conduta fundamentais às superações. Em todos os momentos da difícil jornada, cabe-lhe resilir perante os aguilhões sem recalcitrar, aguardando o momento certo para deliberações oportunas. As angústias provenientes desse esperar tornam mais vulneráveis as almas fragilizadas por expectativas criadas pelo mundo, justamente aquelas que lhes foram oferecidas como oásis de prazer e satisfação, vazias de sentido, propiciando um ambiente inseguro pelo qual transitam os desviados do caminho. Atalhos, fugas espetaculosas, uso de entorpecentes são instrumentos utilizados pelo ego em desalinho para suportar o tempo das transições e transformações. É preciso confiar nos mecanismos da providência divina, os quais, perfeitos, encaminham tudo para fins gloriosos, onde formas imperfeitas, laboradas pelo buril do tempo, tornam-se atuais em suas máximas potências, aclarando o obscuro de outrora ante a luz dos discernimentos superiores. Nasce assim o senso de que algo mais existe para além dos aparentes desequilíbrios, uma ordem subjacente que conduz todos os princípios aos seus fins. É desta fonte de esperança que surge a paciência, filha dileta da calma e da perseverança, que cala as vozes dissonantes da ordem, acomodando-as em poltrona macia especialmente preparada para tal utilidade. Ela é generosa na medida que nada exige dos seus, é alegre posto que dá saciação aos que esperam e providencial, dado que faz conter os ímpetos das ações desmedidas em desespero. Grande companheira do destino, a paciência viajora segura das asas do tempo divino, Kairos, que faz a semente brotar no tempo certo, a árvore florescer e frutificar na estação oportuna sem saltos, sobressaltos ou remendos improfícuos. Da mesma forma, a atualização das potências da alma encontrará espaço nas mentes dos seres que aguardam o despertar do grande sol, fazendo lá morada, aclarando os discernimentos acerca da revelação do sentido existencial. Perante o si mesmo e ao outro, a paciência é companheira segura, convidando-nos a experienciá-la em plenitude, conforme assim nos esclarece o Espírito Emmanuel, quando afirma que diante das dores que te chegam, oriundas das mais variadas gêneses, vive a caridade da paciência. Caridade para com aqueles que não te compreendem e paciência ante a prova. É, doce amiga paciência, que teus olhares bondosos caiam sobre nós, que teus generosos braços nos envolvam e que teu colo macio nos abrigue em momentos em que o torvelinho nos assolar. Seja, dileta amiga, para nós outros fiel escudeira, enxugue o pranto vertido nos momentos da desilusão e ajude-nos a confiar incondicionalmente nos grandes destinos que nos aguardam. Afinal, somos potências de luz, rumando para a luz em meio às trevas da ignorância, e esse é o nosso destino, cabendo a cada um a tarefa de fazer-se, abrir-se e iluminar-se. Assim, belíssimamente colocado pelo mestre Eckhart. Para estar disposto para o mais elevado, o coração deve assentar num puro nada, onde há também um máximo de possibilidades. Se eu
eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma. calma, Calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Evangelho de Tiago, capítulos 1 e 4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantastes cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correções e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas o cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos.
Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a palavra e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Em qualquer tempo, para a nossa alegria de pensar e realizar, a divina providência nos concede todos os recursos de que temos necessidade. O corpo ativo, a inteligência lúcida, o entendimento claro, a inspiração construtiva, a riqueza das horas, o tesouro das energias, a vantagem do movimento, o verbo ágil, o conforto doméstico, a possibilidade de trabalhar, o aviso da experiência, a simpatia do próximo, o dom de compreender, o ensejo de auxiliar. No entanto, em todas as tarefas, a providência divina espera de nós uma dádiva simples, nossa atitude de paciência na hora difícil, para que não se interrompam o serviço do bem. Ávio era um homem realizado em suas expectativas materiais. Desde cedo, havia se acostumado a ser protagonista de vultosas aventuras no mundo dos negócios, sendo por isso regiamente recompensado. Casas, carrões de luxo, tudo que poderia superexcitar os sentidos dos materialistas mais afeitos à questão estavam ali, presentes em sua vida. Formara uma família desde a mais tenra idade, em um conúbio forjado pelas labaredas do amor adolescente, e desde então, aferrado ao trabalho, tornou-se responsável pai de família, senhor digno de respeito e admiração. Contudo, Ávio carregava em seu mundo íntimo dores atrozes que lhes vitimavam a felicidade sempre que emergiam dos profundos cárceres do inconsciente. As lembranças de um tempo vivido nos arraiais da infância longínqua se apresentavam como algozes de significativo valor. A questão demandava estudo sério e aprofundamento sistematizado, coisa que Ávio refutava com veemência. Para que dar luz a tais acontecimentos se posso sorver os prazeres do mundo à exaustão, tornando-os menores em termos de agente da minha felicidade? Pensava ele. As lembranças de Ávio remetiam-no a relações paternas de outrora, posto que o senhor Vinha, seu pai, era de longe um modelo de pai ausente, ébrio e violento. Por vezes adentrara a casa portando uma arma de calibre leve, não por isso em tom menos ameaçador, proferindo palavras de baixo calão, em fragoroso desrespeito à sua esposa, nobre Márcia, a qual, nesses instantes, refugiava-se com seus 2 filhinhos embaixo de uma mesa velha que lhe servia de aparador para os dias de refeição em família. Atirando nas telhas, o velho Vinhas punha em evidência mágoas guardadas de tempos idos, realizando a transferência dos traumas para a prole dele subsequente. Ávio revivia tais momentos de temor, lembrando do rosto da sua amada mãe e dos gritos ressentidos do seu irmãozinho mais novo, alvo de tais circunstâncias, as quais lhe cobrariam um preço exorbitante no futuro. De fato, passaram-se alguns anos e, em pleno vigor da juventude, Luís, seu irmão, tornou-se alcoólatra, tal qual seu pai, descambando para uma vida de lamúrias e perdas sem fim. Já ele, Ávio, tentando fugir de tais impedimentos, vinculou-se a valores outros que não aqueles, tomando um rumo que lhe assegurou no futuro uma nobre posição social e humana. Embora tudo corresse esplendidamente bem na vida de Ávio,
Toda essa situação deixou resquícios de mágoa misturada com ressentimentos que impediam maior aproximação ao velho Vinhas, a essa altura idoso e cheio de limitações. Como sendo possuidor de vultosa riqueza, Ávio buscava ajuda em todas as possibilidades que se lhes eram apresentadas, porém sem sucesso. Eram pedras que carregava em dolorosa e particular via crucis. Certo dia, divagando sobre essas questões, percebeu-se algo deslocado daquela posição em que se encontrava e pensou em estar a dormir. Em verdade, os sentidos foram obliterados por alguns segundos, tempo suficiente para que pudesse conectar-se às potências superiores que vigiavam seus passos em busca de ação saneadora apropriada. Lágrimas incontidas eram vertidas por copioso pranto e, com o coração premido em imensa dor, desejou orar e clamar com todas as forças por algo que pudesse orientá-lo em diferentes caminhos. Ávio pensou estar em outro ambiente, na presença de seres que ele tomou por angelicais, dada sua lirial aparência. Assim, imaginando ser enviados do alto, mentalmente proferiu as palavras de súplica que ensejavam seus intentos àquela altura mais importantes. Uma das entidades, por nome Alcíades, aproximou-se de Ávio com uma postura amorosa, proferindo palavras que ecoariam em sua consciência pelos próximos dias. Ávio, falou o mestre compassivo, estás a carregar uma cruz de difícil porte, sobretudo quando evocas a presença paterna, ausente em suas demandas por carinho e afeto, naturais nas crianças de tenra idade. Desta forma, tens em seu pai a figura do tirano de incorrigível trato, indigno do seu amor. Entretanto, percebemos que há aqui questão de difícil entendimento para o que demandaremos de companheira assídua em nossos trabalhos, que, por certo, haverá de lhe assistir em busca dos seus objetivos. Refiro-me à paciência, dileta amiga, prima irmã do tempo, que encaixa a divina providência em seus perfeitos desdobramentos. Torna então a tua vigília e aproxima-te de teu pai como filho que busca amorosidade e afeto, mesmo sabendo buscar água em poço seco. Confia na providência, aguarde e verás. Ávio despertou irrequieto, tentando entender a gravidade da situação por ele vivida. Buscou ao redor a presença das figuras amadas, tomando-as por miragem. Contudo, a profundidade do pleito lhe motivava a ação. E assim foi, munido de um coração prenhe por transformações, pois o manto da paciência partiu em demanda da residência do senhor Vinhas. Lá chegando, iniciou frustradas tentativas de aproximação sem sucesso. Ali era campo difícil de joeirar, infértil para quaisquer movimentos. Tal situação perfurava a alma do filho, que, desejando livrar-se das duras penas por ele experimentadas, desejava ver aqueles olhos secos de amor brilharem em sua direção, mesmo que fosse uma fibra de luz, gota de água saciando a sede do caminhante em pleno deserto. Dias e dias se passaram e nada. Dali nada acontecia de diferente. Ávio, no fim das suas forças, passou a duvidar se de fato for instruído por potências elevadas da espiritualidade, posto que improfícuas medidas eram aquelas, sem quaisquer avanços na amorosidade paterna. Sentou-se em uma esquina, colocou as mãos sobre os olhos em sinal de tristeza maior. A esta altura nada mais importava. As riquezas, os negócios, tudo havia perdido relevância ante o desejo das novas conquistas. Mais uma vez, desconectou-se de si mesmo, iniciando assim novas conversações com seus amigos do espaço. Ávio, não te esqueças que as mudanças no campo das emoções são de difícil trato, requerendo um substancial tempo para suas realizações. Contudo, a paciência, tua amiga na jornada, pede que o levemos a uma visão, da qual sabemos retirarás a força de que necessitas para a difícil empresa em que laboras. Alcíades conduziu Ávio em uma sala onde havia uma tela, e lá Ávio pôde rever cenas das suas vidas passadas. Em cada uma das ocorrências, a falência proporcionada pelos vícios tornava aquele viajor um coletor de insucessos, dispensando do alto medidas saneadoras de poderoso efeito.
Vês, Ávio, sois devedor de inúmeros fracassos. Por vezes, lhes foram confiados recursos inimagináveis para que pudesses refazer-se ante os impedimentos. Porém, anelado aos atavismos de baixo valor, fugiste sempre às obrigações, tornando-se presa fácil de entidades, as quais os conduziram aos fracassos que agora observas. O velho Vinhas é espírito amigo, ainda em estágio que demanda atenção, contudo, é delicado e laborioso trabalhador. Ao saber das suas contendas, pôs-se ao dispor para ajudar, descendo na condição de pai, para dar-lhe o choque, o qual entendemos necessário aos ajustes em sua conduta. Como vês, o remédio surtiu efeito e hoje és laborioso servidor de família, justamente para que não vos sinta repetidor das mazelas as quais já experimentou. Já são 4 reencarnações em que os pequenos esforços vão sendo realizados e, pelo que vês, estamos progredindo. Com a ajuda do seu pai, fizemos avanços primorosos, demandando de nós o cuidado de adverti-lo, para que não partas da terra sem antes reconhecer o laborioso esforço deste espírito amigo. Ávio, refeito em seus sentimentos, retorna à casa do pai, pega uma cadeira e senta ao seu lado, entabula uma conversa sem resposta, emula um sorriso de gratidão, toca em sua mão, sente um pequeno movimento que denota alegria na aura cansada do seu velho pai. Nada mais importa, aguardará pacientemente abrirem-se as portas daquele coração, onde ele, o filho amante, adentrará, espalhando amor, gratidão e respeito, pois sabe que assim encontrará, enfim, o amigo, o pai amoroso pelo qual tanto desejou. Paciência, ó meu Pai, dai-nos paciência, pois é sentindo a sua presença que eu hei de um dia chegar. Ilumina esta criança que não quer crescer, que ansiosa não consegue ver que o amor é o meu real ser. Me acalma, silencia a minha alma para o Espírito acender. Paciência, ó meu Pai, dai-nos paciência, pois é sentindo a sua presença que eu hei de um dia chegar. Ilumina esta criança que não quer crescer, que ansiosa não consegue ver que o amor é o meu real ser. Me acalma, silencia a minha alma para o Espírito acender. Complacência, minha mãe, dai-nos complacência, pois é sentindo a sua presença que eu hei de um dia chegar. Ilumina esta mente que não quer ceder, que com medo não consegue crer no amor abundante, precisa reter. E acolhe em seu colo a minha alma para o Espírito acender. Complacência, minha
paciência, pois é sentindo a sua presença que eu hei de um dia chegar. Ilumina esta mente que não quer ceder, que com medo não consegue crer no amor abundante, precisa reter. E acolhe em seu colo a minha alma, para o Espírito acender. Paciência, o olhar de mãe velando o filho doente, que piora de repente, gemendo sem proteção. Nem ela, porém, nem ele mostram qualquer rebeldia. Eis que a dor o associa em fervorosa oração. Paciência, o lar singelo, a mesa que se descobre, ante a sopa humilde e pobre, a família se bendiz. Depois, conversa e proveito ao clarão da vela acesa, demonstrando que a pobreza também pode ser feliz. Paciência, o dom da calma, perante o verbo agressivo, mantendo o trabalho ativo sempre a esquecer-se no bem. É o silêncio generoso do coração que se faz o mensageiro da paz que não perturba ninguém. Paciência, o entendimento da pessoa que irradia tranquilidade, amor e luz. Paciência é a fé que age, servindo embora sofrer, agradecendo o dever de cooperar com Jesus. Frequentemente, encontramos companheiros de excelente formação moral, convictos de que atender à caridade será sempre aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. A evolução, no entanto, para crescer, exige muito mais a supressão que a conservação. Em nenhum setor da existência, o progresso e a cultura se compadecem com o estar com tudo. A caridade da vida é aperfeiçoamento. A paciência da natureza é seleção. Todas as disciplinas que acrisolam a alma cortam impulsos, hábitos, preferências e atitudes impróprias à dignidade espiritual. Todos os seres existentes na Terra se aprimoram à medida que o tempo lhes subtrai as imperfeições. Na experiência cotidiana, os exemplos são ainda mais flagrantes. Compra-se de tudo para alimentação no instituto familiar, mas não se aproveita indiscriminadamente o que se adquire. O corpo, a serviço do espírito encarnado, às vezes se nutre com tudo, mas nunca retém tudo. Expulsa medicamento que não lhe serve. No plano da alma, a lógica não é diferente. Podemos ver, ouvir e aprender tudo, mas se é aconselhável destacar boa parte de cada coisa. Não é compreensível concordar com tudo. Necessário ver, ouvir e aprender com discernimento. Imprescindível observar um companheiro mentalmente desequilibrado com caridade e paciência. Mas em nome da caridade e da paciência, não se lhe deve assimilar a loucura. Devemos tratar com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça.
Entretanto, a pretextos de lhes ser agradáveis, não se lhes abraçará os preconceitos, enganos, inexatidões ou impropriedades. A doutrina espírita está alicerçada na lógica e, para sermos espíritas, é impossível fugirmos da lógica. Há que auxiliar a todos, como nos seja possível auxiliar, mas tudo analisando para que o critério nos favoreça. Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas não se esqueceu de recomendar aos Tessalonicenses que examinasse tudo, retendo o bem. Admitamos assim, com máximo respeito ao texto evangélico, que o apóstolo da gentilidade ter-se-ia feito, sabe entender naturalmente, explicando que a caridade tudo sofre de maneira a ser útil, tudo crê para discernir, tudo espera de modo a realizar o melhor e tudo suporta a fim de aprender, mas não para estar em tudo e tudo aprovar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus capítulo 6, versículo 15. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma mais penosa e consequentemente mais meritória, que é de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que
são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compreensões que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que para a terra. Coragem, amigo, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que para a terra. Coragem, amigo, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre. Paciência incessante em todas as dores e em todas as circunstâncias, a fim de que venhamos a transpor com segurança as dificuldades que vigem por fora, mas também cultivar paciência conosco, para construir a nobilitação que nos é necessária. Com isso, não queremos dizer que devamos acalentar as nossas fraquezas ou aplaudir as próprias faltas, mas sim que não nos cabe interromper a edificação no mundo íntimo quando surjam falhas em nós no serviço do bem que nos toca fazer. Frequentemente fugimos envergonhados, desertando das tarefas de elevação, martelando confissões, qual se pregássemos esponjas de farpas no coração para que nos firamos a toda hora. E repetimos a cada instante: verifiquei que não presto, tentei melhorar-me e não pude, não me peçam voltar ao serviço que não sou santo. Larguei a oração porque tenho lama no pensamento, sou um poço de vermes, não quero perturbar os outros com os meus defeitos, sou um monte de erros. Há quem recorra ao rifão popular: pau que nasce torto tem a sombra torta, esquecendo-se de que existem milhares de troncos
tortos na configuração externa, guardando seiva robusta e sadia na produção dos frutos com que alimentam as criaturas. Cair é acidente próprio dos que caminham. Refocilar-se no chão é próprio dos que se animalizam. Aprendamos a emendar, corrigir, restaurar, refazer. Nos derradeiros ensinamentos, Jesus não se esqueceu de induzir-nos à calma, recomendando os seguidores: na paciência possuireis as vossas almas. Isso realmente significa que precisamos de paciência, não só para angariar a simpatia e a colaboração das almas alheias, mas para educar também as nossas. O mundo, em múltiplas crises, por muito apoio arrecade, é um barco na tempestade, sob vasta escuridão. A bordo, somente a fé não se alarma e nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Entre os viajores ansiosos, surgem cruéis desavenças, discutem pessoas tensas quanto às rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se parentes, todos parecem doentes, sem coragem de esperar. Coriscos, sinistras luzes, rasgam a hora sombria, ruge em torno a ventania, fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense nos outros, a multidão se atropela, clamando por bagatela. Ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje, em transição desmedida. É a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz. Sofres as farpas da sombra em tua própria vivência. Usa a luz da paciência, com essa luz vencerás. Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes
que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vemos. Retifica-nos o passo para a estrada corrida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta. Que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Que assim seja. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não.